Prática da devoção dos 5 primeiros sábados em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Então, primeira coisa, né? Esta palavra, não é? Desagravar, desagravo, né? Ela é sinônimo, tá, da palavra reparar. Então, alguns utilizam desagravar e outros utilizam reparar, tá? Então, sábado em reparação ao Imaculado Coração, sábado em desagravo ao Imaculado Coração, tá? São sinônimos, tá? Na verdade, a gente está falando daqui da mesma coisa, ok? E que estas duas palavras, elas significam o quê, né? Então, é um reparar, tá? Ofensas e insultos à honra de alguém. Então, desagravar ou reparar, né, as ofensas ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então, este é o, digamos assim, o centro, tá, dessa devoção. Mas aí a gente vai entender bem em que de fato consiste a reparação, tá bom? Então, vamos lá. Então, para que a gente possa desagravar o Imaculado Coração de Maria, então, o que nós precisamos, né? Nós precisamos das disposições, ou seja, a nossa alma, ela precisa estar imbuída de algumas coisas, tá? Então, é isso que nós chamamos de disposições. É muito simples praticar a devoção reparadora dos primeiros sábados do mês. Está ao alcance de toda alma que põe um mínimo de generosidade na base de sua vida cristã. Ainda mais que o céu deu uma grande amplidão para a confissão e a comunhão. Infelizmente, muitas vezes, a ignorância aqui no caso, né, da falta do conhecimento, ou a moleza espiritual, ou a negligência, não é? Se conjugam para afastar as almas. Ou seja, por essas razões a gente acaba que não faz esta devoção, né? não a pratica. Mesmo as almas mais fiéis, né? Então, mesmo aqueles que são mais fiéis, às vezes acaba que, por essas razões, não praticam esta devoção. No entanto, esta devoção é tão salutar que Nossa Senhora a ligou à perseverança final e à salvação eterna. Prometo assisti-las na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Então, para quem praticar essa devoção dos 5 primeiros sábados, Nossa Senhora promete assisti-las na hora da morte com todas as graças necessárias para a devoção. Boa noite, Edith. Salve Maria. Então vejam, gente, olha o valor que Nossa Senhora dá, né, a essa devoção. Ela promete que na hora da nossa morte ela vai derramar sobre nós, né, tudo aquilo que nós precisarmos para nos salvarmos. Então, a desproporção entre a pequena devoção pedida, os primeiros sábados de 5 meses consecutivos, uma só vez na vida. Então, vejam, se a gente praticar uma vez, ok, na nossa vida inteira, e claro, né, nós nos mantivermos, né, fiéis à nossa devoção à Nossa Senhora, então só basta uma vez para que a gente já tenha essa promessa de Nossa Senhora, esse compromisso, né? Então, aqui é como que Nossa Senhora firmasse uma aliança conosco, né? Então ela diz, olha, façam 5 sábados em desagravo ao meu Imaculado Coração, que eu em contrapartida prometo alcançar a vocês todas as graças no momento que mais vocês precisarem para a salvação, né? Olha que maravilha. E a graça prometida, né, a salvação eterna de sua alma, ilustra de maneira estrondosa o grande poder de intercessão concedido à Virgem Maria para a salvação de nossas almas. Então vejam o poder que Nossa Senhora tem diante de Deus, né? Então, em troca de uma devoção tão simples, ela nos consegue graças tão extraordinárias.
Nossa Senhora é verdadeiramente, em virtude de sua maternidade divina, nossa advogada e nossa medianeira junto ao coração de Deus. Padre Alonso, claretiano espanhol, que foi o grande especialista de Fátima até a sua morte em 1982, escreveu sobre este assunto. A grande promessa da salvação eterna não é nada mais do que uma nova manifestação deste amor de complacência da Santíssima Trindade para com a Virgem Maria. Para aquele que compreende, isto é fácil admitir, que as humildes práticas estejam ligadas a maravilhosas promessas. Ele se entrega então filialmente a elas, com um coração simples e confiante na Virgem Maria. Em algumas linhas, o Padre Alonso nos desvenda algumas boas disposições necessárias para fazermos bem esta devoção. Então vamos lá. Como que a nossa alma precisa estar para que a gente faça de maneira proveitosa a devoção dos 5 primeiros sábados? Então, primeiro, necessário uma grande simplicidade e humildade de coração. Boa noite, comadre. Salve Maria. Boa noite, compadre. Salve Maria. Boa noite a todos. Cheguei. Segunda disposição, uma devoção marial inteiramente filial e cheia de confiança. Então, realmente, a gente precisa estar imbuído, né, dessa devoção com Nossa Senhora, nesse sentido mesmo de filhos que estão ali, né, desagravando o coração de sua mãe. E, evidentemente, que um fervor profundo, né, ou seja, um verdadeiro desejo de desagravar o coração de nossa mãezinha. Bom, por que sábado? Então, o sábado é um dia consagrado especialmente à Santíssima Virgem, né? Então, seria o dia realmente principal para esta prática, né? Esta tradição de o sábado ser dedicado a Nossa Senhora, ela é de imemorável data, ou seja, ela existe praticamente desde que a igreja existe, né? Então, com toda certeza, esta prática do sábado dedicado a Nossa Senhora vem desde os primeiros séculos da igreja. A presença da missa de Nossa Senhora nos sábados, no missal romano do Papa São Pio V, de 1570, mostra a antiguidade desta prática, que consiste em honrar especialmente a Santa Mãe de Deus neste dia da semana, depois de ter consagrado o dia de sexta-feira para comemorar a paixão de Nosso Senhor e os sofrimentos do seu Sagrado Coração, né? Então, porque a sexta-feira é dedicada à paixão do Senhor, então logo o sábado é o dia de consolo a Nossa Senhora. E por que primeiros sábados? Desde pelo menos o século XVI, os membros das várias confrarias do Rosário tiveram o costume de dedicar 15 sábados seguidos à Rainha do Santíssimo Rosário. O Rosário tinha 15 mistérios, então dedicavam-se cada sábado em honra de um mistério, antes de sua festa ou em alguma outra época do ano. Em cada um destes sábados, além da resta do Santo Rosário, os fiéis também comungavam em honra de Nossa Senhora. Em 1889, o Papa Leão XIII concedeu a todos os fiéis uma indulgência plenária num destes 15 sábados. Foi com o grande Papa São Pio X que a devoção dos primeiros sábados do mês foi aprovada e encorajada por Roma. Em 10 de julho de 1905, ele indulgenciou pela primeira vez esta devoção. Todos os fiéis que no primeiro sábado ou primeiro domingo de 12 meses consecutivos consagrarem algum tempo com a oração vocal ou mental em honra da Virgem Imaculada em sua Conceição, ganham, cada um desses dias, uma indulgência plenária.
condições, confissão, comunhão e oração nas intenções do soberano pontífice. Em 13 de junho de 1912, o Papa São Pio X concedia novas indulgências à devoção dos primeiros sábados do mês, insistindo muito na intenção reparadora com a qual esta devoção devia ser praticada. A fim de promover a devoção dos fiéis para a gloriosa e imaculada Mãe de Deus, e para favorecer o piedoso desejo de reparação dos fiéis, diante das blasfêmias execráveis proferidas contra o seu augusto nome e as celestes prerrogativas desta mesma bem-aventurada Virgem. Boa noite, irmã Josefina, salve Maria. Boa noite, irmão, salve Maria, acabei de chegar. Maravilha, irmã. Pio X, Papa pela divina providência, dignou-se conceder uma indulgência plenária, aplicável às almas dos defuntos, no primeiro sábado de cada mês, por todos aqueles que nesse dia se confessarem, comungarem, cumprirem exercícios particulares de devoção em honra da bem-aventurada Virgem Maria, em espírito de reparação e rezarem nas intenções do soberano pontífice. Em 13 de novembro de 1920, o Papa Bento XV concedeu novas indulgências a esta mesma prática, quando realizada no primeiro sábado de 8 meses seguidos. Então vejam bem. Começou-se a ter a prática dos 15 sábados. Só que esses 15 sábados eram 15 sábados seguidos. Depois o Papa Leão XIII indulgenciou, ou seja, quando os papas concedem indulgências, né, a uma prática, é porque os papas querem que esta devoção ela se expanda pela igreja. Né? Então, só que o que acontecia? Né? Alguns não, né? Muitos dos fiéis acabavam que não conseguiam cumprir os 15 sábados seguidos. Então, o que São Pio X, que foi o Papa que sucedeu Leão XIII, fez? Ele diminuiu de 15 para 12 e passou a ser os primeiros sábados de cada mês. Ou seja, o ano tem 12 meses, então São Pio X falou, bom, quem todo primeiro sábado de cada mês praticar essa devoção, não é? Vai ter também indulgência. E, como nós vimos agora, né, em 13 de novembro de 1920, o Papa Bento XV diminuiu. Por quê? Porque também era de alguma dificuldade para algumas pessoas participarem de todo o primeiro sábado do mês no ano inteiro. Né? Então, vocês vejam que foi caminhando. Né? E a prática, ela é anterior ao pedido de Nossa Senhora em Fátima. Ela já vem de muito antes. Né? Então, na verdade, né, nós vamos ver que Nossa Senhora confirma esta prática. Né? Ou seja, Nossa Senhora não é, portanto, inovadora. Ela veio dar a ratificação do céu e um novo impulso a um movimento de piedade mariano, enraizado na mais pura tradição católica, para encorajar a todos nós a participarmos dele. Né? Então, Nossa Senhora, ela ficou tão feliz com essa prática que ela mesma, né, veio confirmá-la. Então, agora nós vamos entrar, né, no pedido feito por Nossa Senhora. Então, no dia 13 de junho de 1917, a Santíssima Virgem disse a Lúcia, irmã Lúcia, vidente de Fátima, Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Depois os 3 pastorzinhos viram Nossa Senhora tendo em sua mão direita um coração cercado de espinhos. Compreenderam que era o coração imaculado de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que pedia reparação. Ou seja, Nossa Senhora estava sendo ofendida, né? Nós vamos ver os motivos pelos quais, né, Nossa Senhora estava com seu coração contrito, né, rodeado de espinhos, e por isso ela vem pedir a reparação.
No dia 13 de julho de 1917, a Rainha do Céu repetiu as mesmas palavras e as esclareceu, fazendo 2 pedidos concretos e precisos. Se fizerem o que eu vos vou dizer, muitas almas serão salvas e haverá paz. Voltarei para pedir a consagração da Rússia ao meu coração imaculado e a devoção reparadora dos primeiros sábados do mês. Tá? Nós não vamos adentrar na questão da consagração da Rússia, porque isso aí, né, levaria muito tempo e então, né, a gente não vai ter condições hoje. Então nós vamos nos focar na devoção reparadora dos primeiros sábados. Quanto à devoção reparadora dos primeiros sábados do mês, Nossa Senhora veio explicar a Lúcia no dia 10 de dezembro de 25, lembra? Em 17, Nossa Senhora disse, eu vou vir pedir a devoção. Ela ainda não tinha pedido. Então, em 10 de dezembro de 25, ela vem pedir de fato esta devoção. Então, Lúcia estava em Pontevedra, né, num convento que ficava na Espanha, onde a vidente, a irmã Lúcia, né, jovem postulante à vida religiosa, na congregação das Irmãs Doroteias. Em dezembro de 1927, a irmã Lúcia, por ordem do seu confessor, escreveu um relatório dessa aparição em terceira pessoa. Então, Nossa Senhora apareceu para a irmã Lúcia no dia 10 de dezembro de 1925. Tá? Esse relato ela fez para o seu confessor 2 anos depois. Tá? E ela escreveu assim para o padre que era o confessor dela. No dia 10 de dezembro de 1925, apareceu-lhe a Santíssima Virgem. E ao lado, suspenso em uma nuvem luminosa, um menino. A Santíssima Virgem, pondo-lhe no ombro, mostrou-lhe ao mesmo tempo um coração que tinha na outra mão, cercado de espinhos. Ao mesmo tempo, disse o menino, tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Em seguida disse a Santíssima Virgem, olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vede me consolar, e dize que todos aqueles que, durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço, e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes, na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então aqui está o pedido de Nossa Senhora. Tá? E agora nós vamos ver cada um deles. Tá? Então, o primeiro pedido de Nossa Senhora, 5 sábados. Por que 5? Não é porque não 6 ou não 8, né, que já vinha sendo praticado. Né? Então, o padre José Bernardo Gonçalves propôs em maio de 1930 à irmã Lúcia, de quem foi confessor, 6 perguntas para as quais pedia esclarecimento sobre a prática desta devoção. Nessa época, a irmã Lúcia estava em Tui, Espanha, e como resposta aos esclarecimentos ao seu confessor, fez o seguinte relato. Eis o que se refere à quarta, com a respectiva resposta dada por escrito. Porque hão de ser 5 sábados, e não 9 ou 7, em honra das dores de Nossa Senhora? Ficando na capela com Nosso Senhor, parte da noite do dia 29 para 30 deste mês de maio de 1930, e falando a Nosso Senhor das 2 perguntas
Lembram? Eram 6 perguntas. Lúcia estava falando com Jesus de 2 delas, da 4ª e da 5ª. Então diz Lúcia, né? Senti-me de repente possuída intimamente da divina presença. E foi-me revelado o seguinte: são 5 as espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Primeira, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segunda, contra a sua virgindade. Terceira, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Quarta, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. Quinto, os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. E por que Nossa Senhora pediu que durante estes 5 primeiros sábados fizéssemos estas práticas reparadoras? Então, os 5 a gente já entendeu, não é? São 5 sábados, porque são as 5 principais ofensas ao Imaculado Coração de Maria. Ela explicou à irmã Lúcia em uma aparição privada, no mesmo convento em Tui, ela aqui é Nossa Senhora, tá? No dia 13 de junho de 1929, praticamente um ano antes. São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos, que venho pedir reparação. Sacrifica-te por esta intenção e ora. Então veja, como é que nós vamos desagravar o Imaculado Coração de Nossa Senhora? Fazendo essas 5 práticas que Nossa Senhora pediu, intercedendo por as almas que fazem essas ofensas. Porque olha o que Nossa Senhora diz, que são tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos. Então, o que tá fazendo com que o coração de Nossa Senhora esteja dolorido, esteja sangrando? É a quantidade de almas que a justiça divina está condenando por conta dessas ofensas a ela. Então, Nossa Senhora se dói, ela sofre, não é tanto pelas ofensas a ela, que claro, né? Quem é a mãe que, sendo ofendida por seus filhos, não vai sofrer. Mas, veja, vamos aqui fazer uma comparação. Imagina a mãe que tem um filho que, lamentavelmente, caiu no mundo das drogas. Evidentemente que essa mãe falou para o filho não fazer isso. Então, se o filho foi para as drogas, em primeiro lugar, o que ele fez? Ele desobedeceu sua mãe. É evidente que toda mãe se ofende com a desobediência de seu filho e sofre por conta disso. Mas a mãe, ela sofre muito mais por ver o filho sofrendo por estar naquela vida do que ela sofre pela desobediência. Entenderam? Então, é evidente que a mãe sofre com a desobediência, mas ela sofre muito mais em ver o filho, né, tendo a sua vida destruída pelas drogas. Então, é evidente que Nossa Senhora sofre com essas coisas que fazem contra ela. Mas o que faz ela sofrer mais ainda é ver que por conta disso as almas estão sendo condenadas. Então, quando a gente faz essa prática, na verdade, o que a gente está tentando? Né? Está tentando não, o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos intercedendo por estas almas que estão fazendo essas coisas, para que a justiça divina as perdoe e que elas não sejam condenadas. Então, é uma prática intercessora. É uma prática de salvação. E por isso que nós desagravamos o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Entenderam?
Na locução interior de 29 de maio de 1930, Nosso Senhor concluiu com estas palavras: Eis minha filha, falando para a irmã Lúcia. O motivo pelo qual o Imaculado Coração de Maria me levou a pedir esta pequena reparação. E em atenção a ela, mover a minha misericórdia ao perdão para com essas almas que tiveram a desgraça de a ofender. Porque, gente, olha, o que é mais fácil da gente perdoar? Alguém que nos xinga ou alguém que xinga a nossa mãe? Olha, me xingar eu até nem levo, mas gente, xingar a mãe Jesus, gente, Nossa Senhora é mãe de Jesus. Agora vocês imaginam, né? Gente, olha, eu, assim, de verdade, né? De verdade, assim, eu tenho muita dó, né? De quem, sei lá, eu na ignorância, né? Não sei a razão que leva a pessoa a fazer isso, mas uma pessoa que ofende Nossa Senhora, gente, como que vai se chegar a Jesus? Como que vai justificar isso a Jesus? Então, por isso que a gente tem que interceder por essas pessoas. Porque estão condenando as suas almas, né? Porque estão difamando Nossa Senhora. A salvação das almas, de todas as almas, principalmente as que mais precisarem, arrebatando-as a todas do fogo do inferno que as ameaça. É, portanto, em última análise, a intenção principal da prática dos primeiros sábados do mês. Foi essa mesma intenção que Nossa Senhora já tinha indicado no dia 19 de agosto de 1917, na quarta aparição em Fátima, quando recomendou aos pastorzinhos: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Nossa Senhora, portanto, sofre com a condenação eterna de tantas almas e deseja salvá-las, mas para isso precisa de nós, do nosso amor consolador e de nossas pequenas devoções de reparação. Então veja que, até de certa forma, né, que bonito isso, né? A gente, né, nós que não somos nada, somos miseráveis vermezinhos, pecadores, podemos ajudar Nossa Senhora a realizar aquilo que ela tanto deseja, que é salvar as almas, né? Então, sermos verdadeiramente instrumentos nas mãos de Nossa Senhora. Obter a conversão de um pecador. Olha que exemplo interessante. É também louvável e frutífero praticar esta devoção para obter a conversão desse ou daquele grande pecador de nossas relações. A carta da irmã Lúcia ao bispo titular de Gurza, 27 de maio de 1943, esclarece muito bem sobre o poder e a eficácia sobrenatural da devoção aos Santíssimos Corações de Jesus e Maria. Os Santíssimos Corações de Jesus e Maria amam e desejam este culto para com o coração de Maria, porque deles se servem para atrair todas as almas a eles, e isto é tudo o que desejam: salvar as almas, muitas almas, todas as almas. Nosso Senhor me dizia há alguns dias: desejo ardentemente a propagação do culto e da devoção ao coração de Maria, porque este coração é o imã que atrai as almas para mim, a fornalha que irradia na terra os raios de minha luz e de meu amor, fonte inesgotável, de onde brota na terra a água viva da minha misericórdia. Pondo toda a sua confiança no Imaculado Coração de Maria, muitos católicos portugueses praticaram a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados em favor de um próximo. Ou seja, aqui a gente está, de fato, colocando uma pessoa, né? Fazendo a prática dos 5 sábados para a conversão de uma pessoa em particular.
Então, nesse caso aqui, era um grande pecador e bem afastado da vida cristã. Entre outros, este belo testemunho de uma senhora de Guimarães, uma cidade do norte de Portugal, que tinha um irmão repatriado de Moçambique, que era um revoltado e um blasfemador. Tinha abandonado a esposa legítima para viver com outra mulher, da qual tinha 2 filhos. Para obter do coração imaculado de Maria a sua conversão, sua irmã fez por ele e em seu lugar a devoção dos 5 primeiros sábados do mês. Aqui essa senhora vai narrar. No começo de agosto de 1981, meu irmão estava muito mal. Quando lhe perguntaram se queria ver um padre, proferiu blasfêmias contra os padres. Como a doença se agravava, deu entrada em um hospital de Braga. Os outros doentes diziam que ele não tinha um momento de repouso, nem de dia e nem de noite, e que não deixava ninguém em paz. Para a grande estupefação de todos, em 18 de agosto de 1981, pediu várias vezes um padre. 2 padres vieram administrar os últimos sacramentos. Imediatamente depois que eles saíram, inclinou a cabeça para o lado e morreu. Sem dúvida, foi o coração imaculado de Maria que salvou meu pobre irmão, que fora tão pecador. Não queria olhar para ele depois de morto, temendo ver seu rosto deformado, como o tinha durante sua doença. Mas não pude resistir e me aproximei durante a missa, que teve lugar na capela do hospital. Ele não parecia o mesmo homem. Estava tão bonito, sorridente. Parecia que a sua amargura se transformara em alegria. Né? Então, olha, gente, né, que testemunho assim tão bonito, né, que nos enche assim realmente o coração de confiança. Né? Então, vocês vejam que nem que seja na última hora, né, mas a graça da salvação chegou à alma daquele homem. Né? Então, tá aí uma prática, gente. Né? Às vezes a gente reza, intercede por alguém, né? Às vezes alguém da nossa família mesmo. Que tal se a gente fizesse essa devoção 5 primeiros sábados pedindo a Nossa Senhora a conversão de alguém? Né? Fica aí também uma opção para nós, né? Agora vamos falar da confissão. Então lembra? Então Nossa Senhora pediu que fosse 5 primeiros sábados, né? Agora o segundo pedido é a confissão. A confissão pode ser antecipada até mesmo mais de 8 dias. Então, por isso que eu falava, né, que um dos motivos que a gente fez na segunda é porque a pessoa tem a semana toda para se confessar, tá? Então você pode fazer então no sábado, primeiro sábado. Você pode se confessar até 8 dias antes, tá? Se for muito difícil se confessar no primeiro sábado. É o ideal que se faça no primeiro sábado, mas se não for possível, você pode antecipar. E pode ser depois também, tá? Só que aí, para você comungar, você tem que estar em estado de graça. O mais importante é ter a intenção, se confessando, de reparar o coração imaculado de Maria, tá? Então, quando se confessar, tá? Não precisa falar para o padre: olha, padre, eu estou me confessando em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Mas internamente, né, na nossa mente, a gente tem que, né, quando estiver na fila da confissão ou no caminho, né, a gente tem que ter em mente ali que a gente está realizando aquilo, a nossa confissão em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Então, é claro que se você deixou para se confessar depois do primeiro sábado, você tem que estar em estado de graça, tá? Senão, aí não dá para fazer a comunhão. A intenção reparadora deve ser dita, né? Então, já falei aqui que a irmã Lúcia diz que não, tá bom? É só ter realmente a fórmula interior, né, no coração, de fazer a confissão em desagravo.
Depois, Nossa Senhora pede a recitação do terço. Nossa Senhora em Fátima insistiu muito na recitação cotidiana do terço. Foi esse o único pedido que ela repetiu para as crianças em todas as 6 aparições, de 13 de maio a 13 de outubro de 1917. Esse dia revelou aos pastorzinhos sua identidade. Sou Nossa Senhora do Rosário. Não é, pois, de espantar que a recitação do Rosário seja encontrada na devoção reparadora dos primeiros sábados. Além disso, como não existe oração vocal mais mariana que o terço, convém que este seja integrado a esta devoção, já que se trata de reparar as ofensas feitas a Nossa Senhora e ao seu coração imaculado. Então, o terço também precisamos rezar com essa intenção no coração, né? Ou se estivermos rezando com mais pessoas, aí a intenção é pública, ok? Depois, 15 minutos de meditação sobre os 15 mistérios do Rosário, tá? Então, você reza o terço normal e depois, ou do terço ou da Santa Missa, enfim, em algum momento você precisa também fazer 15 minutos de meditação sobre os 15 mistérios. Trata-se de fazer companhia a Nossa Senhora durante 15 minutos, né? Então, nesses 15 minutos, realmente você vai estar ali como que é alguém que está consolando alguém, tá? Então, né, Nossa Senhora está sofrendo, então nós estamos naqueles 15 minutos consolando ela, né? Meditando sobre os 15 mistérios do Rosário, em espírito de reparação. Isto não quer dizer que se deva meditar todo o primeiro sábado sobre os 15 mistérios em sua totalidade, passando 1 minuto em cada mistério, né? Então, não necessariamente precisa ser dessa forma. Se quiser fazer assim, não tem nenhum problema, tá? Não é obrigatório que seja assim. Você pode, por exemplo, né? Continuando aqui, né? Cada alma está livre para organizar seu quarto de hora, né? Os 15 minutos de meditação como entender, desde que o objeto da meditação seja os mistérios do Rosário. Então, algumas almas preferirão meditar o mesmo mistério durante vários primeiros sábados. Outras, um mistério diferente cada primeiro sábado. Outras ainda, 3 mistérios cada primeiro sábado, né? Que aí vai dar os 15, enfim, tá? Aqui é livre, tá? Cada um faz a sua meditação, desde que seja dos mistérios, na forma que achar melhor, ok? Sendo as almas diferentes umas das outras, é normal que tenham gostos e necessidades espirituais diferentes. É por isso que a Igreja sempre teve o cuidado de deixar aos fiéis uma grande amplidão para cada um organizar a sua vida espiritual. A comunhão. A comunhão é o ato essencial da devoção reparadora. Para compreender bem toda a sua importância, convém colocá-la em paralelo com a comunhão das 9 primeiras sextas-feiras do mês, pedidas pelo Sagrado Coração em Parai-le-Monial, e com a comunhão milagrosa dos 3 pastorzinhos de Fátima no outono de 1916. Né? Então, o anjo de Portugal deu então a esta comunhão um espírito eminentemente reparador, repetindo 6 vezes com as crianças, 3 vezes antes da comunhão e 3 vezes depois. Tá? As palavras que são chamadas a segunda oração do anjo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu sacratíssimo coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então, vocês vejam que nesta oração que o anjo da guarda de Portugal ensinou, né, está resumido tudo aquilo que a gente comentou, né? Então, está desagravando o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria e pedindo a conversão dos pecadores. Tá? Então, essa oração, ela é indicada que se faça, tá?
se possível, 3 vezes antes da comunhão e 3 vezes depois. Tá? Não é obrigatório que seja assim, tá? Mas quem puder recitar, tá? Porque aqui está o resumo, vamos dizer assim, né? Está sintetizado a prática da devoção, tá? Mas se a pessoa não tem ali a oração, não sabe, né? Não tem problema. Desde que faça a comunhão, né? Em reparação, em consolo ao Sagrado Coração de Jesus, de Imaculado Coração de Maria, e pedindo pela conversão dos pecadores, tá? Tá feito, né, a comunhão reparadora. Um último ponto importante. A prática da devoção reparadora em seu conjunto, vejam só, será aceita no domingo que segue o primeiro sábado, quando meus padres, por motivos justos, o permitirem às almas. Então vejam, se a pessoa ela não tem condições, né, seja de trabalho, né, onde mora não tem, né, então Nosso Senhor, Ele mesmo, né, permitiu que a pessoa pudesse fazer a prática nos primeiros domingos, tá? Ou depois do primeiro sábado, né, porque às vezes, por exemplo, se o domingo for dia 1º, né, então o primeiro sábado vai ser dia 7. Então, aí você faz no sábado seguinte, que seria o dia 8, tá? Só que Nosso Senhor disse a Lúcia, né, que aí a pessoa precisa conversar com o padre, tá? E aí cabe ao padre, né, conceder ou não, tá? Mas é possível, tá? É possível. Se a pessoa não tem a oportunidade de participar na missa, né, mas aí tem que conversar antes com o padre, tá bom? Tem que procurar o padre antes e conversar com ele. Se ele autorizar no domingo, louvado seja Deus, né? Então, pois aos padres e não à consciência individual de cada um que Jesus confia o cuidado de conceder esta facilidade suplementar, tão misericordiosa. Por essa concessão, talvez Nosso Senhor fizesse alusão a estes tempos em que estamos, onde não é sempre fácil aos fiéis assistir à missa no sábado. Em todo caso, essa disposição torna mais fácil a prática da comunhão reparadora para os católicos fiéis de hoje.